Olá, boa noite a todos. Hoje estamos aqui fazendo o nosso encontro na quarta-feira. Às vezes isso acontece, né, por conta dos nossos convidados. Às vezes temos que nos adaptar um pouquinho à agenda das pessoas, né, que vêm aqui falar, conversar sobre esse tema importante com a gente. E é bom também que aí a gente atende outras pessoas, né? Porque na quinta-feira já tem as pessoas que têm compromisso fixo também na quinta, que nunca conseguem participar. Então, dessa forma, também variando o dia, varia o público também, né? Doutora Rosângela já está chegando, nossa live hoje. Ô, doutora Rosângela, estava começando a, Olá, tava que começando prazer! a te apresentar, né? Então, a doutora Rosângela é a nossa convidada de hoje. Uma alegria, muito obrigada pela presença aqui com a gente. Ficamos todos muito honrados. Doutora Rosângela, já conversamos há um tempo atrás, na live das Quintas Quânticas, e eu quis convidá-la de novo, porque esse tema da ciência e espiritualidade no cotidiano tem tudo a ver com a saúde quântica, né? Exato. A gente ter esse olhar mais amplo da espiritualidade, que a espiritualidade não é algo que a gente entra num templo e pratica. Né? A espiritualidade, na verdade, é o que a gente pratica no dia a dia, né? Nas nossas relações, na nossa saúde, né? No nosso autocuidado, a autocompaixão, que já foi um tema que nós falamos aqui. E aí entra esse tema da saúde, que é crucial, né? Que dentro desse paradigma quântico, isso tudo se integra, né? Muito maravilhoso. Então, queria convidar a doutora, primeiro, a se apresentar rapidamente, que sempre tem pessoas que ainda não conhecem, né? O legal desse trabalho é isso, é que tem sempre gente nova chegando, estamos sempre expandindo, né, esse conhecimento. E falar um pouquinho das fronteiras que esse paradigma quântico, né, na saúde já romperam, né? Contar um pouco para a gente. Que maravilha! É um grande prazer estar aqui com você. A gente, né, apesar de se falar pouco, né, nós temos uma afinidade legal aí Sim. pelo tema e com certeza, para me apresentar, né, eu gostaria de dizer que eu sou, em primeiro lugar, sou médica há quase 40 anos, né, isso. Quando a gente conta assim no calendário, eu vou fazer 40 anos de formado ano que vem. Então Olha, é uma bênção, né? É uma bênção, porque eu sei que tudo que eu aprendi, que eu usei na minha vida de prática clínica, eu também aplico em mim, né? Então isso me deixa muito feliz de saber que eu estou aqui com muita vitalidade e muito e ainda podendo ser útil, porque eu acho que o importante é isso, a gente poder ser útil às pessoas, poder servir, né? Isso é uhum, fantástico. Mas olha só, nos últimos anos eu tenho me dedicado mesmo à parte acadêmica. Eu, inclusive, hoje faço consultoria para profissional da área de saúde e tenho os meus cursos. Tenho cursos de basicamente, a gente criou uma espécie de vertente inovadora, né, dentro do MEC, dentro dos cursos que são aprovados e certificados pelo MEC. A gente conseguiu quebrar esse paradigma, que eu acho que já foi uma coisa muito importante. Nós temos a primeira pós-graduação autorizada e certificada pelo MEC no Brasil em saúde quântica, que você foi nossa professora, inclusive. Nós temos sim. também, a partir daquela pós, nós criamos mais uma pós que é em terapia vibracional quântica, que é a nossa pós, é o nosso carro-chefe, né? Todos os nossos cursos têm a gestão acadêmica da EID, da Escola Internacional de Desenvolvimento, né? E nós também temos vários cursos dentro disso, inclusive uma pós recente que a gente criou de saúde mental, abordando a área quântica. Nós temos Olha, uma bem isso é interessante. bem Nós temos importante.
Isso, né? nós temos um curso que é a abordagem das terapias baseadas na física quântica, mas que ajudam na qualidade de vida. Então, Aham. esse é muito interessante. Então, a gente tem vários cursos e tem um meu curso mais, assim, do coração, como eu digo, é o Sistema Floral Vibracional, que é um curso que eu criei em cima dos florais quânticos, que Uhum. eu trabalho com eles há 20 anos, né? Eles têm 20 anos de mercado, e a gente tem muita experiência nessa parte, que é a colocação, a complementação, né, das terapias com as terapias integrativas, que são justamente dentro das 29 terapias que o Ministério da Saúde aprova, a floral terapia é uma delas. E os florais quânticos são fórmulas florais que levam informação, né, para as células. Então, a gente tem aumento de resolutividade muito grande, e eu vejo assim que não dá para a gente... hoje eu não consigo mais ajudar ninguém se eu não utilizar essa terapia, porque eu acho que a gente cria uma capacidade, né, de colocar para o outro a importância de também usar a energia, que aliás é a primeira coisa que nós temos que fazer, é utilizar terapias energéticas, que podem ser com os florais quânticos, que são o que a gente chama de energia engarrafada, como eu digo, mas as outras terapias energéticas, como a própria meditação, como o EFT, que é uma terapia maravilhosa, como a hipnose consciente, né, que as pessoas acham que é aquela hipnose lá de teatro, né, mas não tem nada a ver com aquilo, é na verdade um foco, atenção e uma espécie de meditação até mais do que uma hipnose. Então, esse tipo de terapias que são baseadas nessa ideia de nós utilizarmos a energia como base, como essência ou como uma explicação mais científica disso, né? Porque o ser humano ele vem aí há mais de 200 mil anos na face da Terra com esse DNA atual, né? E ele vem trazendo na essência dele essa energia, e se a gente for prestar atenção nas antigas civilizações, se nós olharmos para o ser humano como um ser que se destaca nesse planeta, né? Apesar de fazer parte do planeta, se destaca nesse planeta pela sua racionalidade, nós vemos que sempre o ser humano trouxe junto a espiritualidade. Em nenhum momento do estudo das civilizações você consegue estudar uma civilização sem juntar essa visão da espiritualidade. E isso é uma grande comprovação dessa energia toda, né? Do fazer Uhum. parte do todo energético do planeta e do universo, né? Uhum. Isso é uma coisa importante que as pessoas às vezes se esquecem, especialmente nessa área mais científica da saúde. As pessoas começam a dicotomizar, a cortar os Uhum. pedacinhos, né? A gente até brinca muito com isso dentro da medicina, os super especialistas da unha do pé direito, porque se for no pé esquerdo eles mandam para outro. Então, essa ideia do dicotomizar, do cortar pedacinhos e não integrar, ela é uma ideia que se separa do ser humano como um todo e do que a gente vê na evolução mesmo das sociedades, né? Então eu acredito muito que nós estamos hoje conseguindo voltar um pouco para este lado, mas sempre com o apoio do estudo científico disso, Uhum. né? Que talvez seja a grande quebra do paradigma, Uhum. porque trazer junto a ciência e a religião, a ciência e a espiritualidade, o materialismo e a energia, meio junto paralelos, eles já vêm acontecendo. O que Uhum. nós estamos fazendo, eu, você e as pessoas nessa nossa geração, ou né, um pouco atrás, um pouco na frente, mas eu diria que nos últimos 30 ou 40 anos, o que nós estamos fazendo é conseguindo mostrar para as pessoas que existe uma união, porque Uhum. esta união, ela passa por você conseguir cada vez mais entender e aprender
o que afinal somos, né? O Uhum. que nós somos, quem nós somos, o que é o nosso planeta, de que nós somos feitos. E me parece que isso é básico, porque não dá para você tirar do planeta o ser humano, né, estudar os pedacinhos, depois juntar tudo e botar de novo no ecossistema onde ele se encontra, Uhum. que é o que a medicina faz, né, as É. escolas de medicina. A gente ainda está 30 anos atrasado. Então, por isso que na pós-graduação a gente tenta mostrar para os nossos profissionais, e a gente tem profissionais de tudo que é a área da saúde, né? Todos, até fora da área de saúde. Eu tenho a honra, né? As pessoas dizem assim, mas Rosângela, você está ensinando uma terapia vibracional para alguém que não é da área de saúde. Eu digo, bom, dentro do MEC, qualquer pessoa pode aprender em qualquer área, não existe isso, né? A gente não tem Uhum. como dizer, não, você não pode fazer esse curso. Qualquer um pode aprender. Então, a gente está dentro de uma legislação de educação formal. Mas o Uhum. mais importante é que qualquer pessoa que resolva se especializar dentro de uma especialização, que é uma pós-graduação, merece que realmente ela possa entrar em qualquer área. Então, eu Uhum. não tenho problema em relação a isso. É óbvio que cada um vai ter que ficar no seu quadrado e no seu espaço, né? Porque a gente não ensina medicina, a gente ensina uma terapia complementar integrativa que ela vai encaixar dentro das várias áreas, por isso ela é integrativa, não é verdade? Uhum. Então é por aí. Por isso que eu vejo assim que a espiritualidade, associando ela hoje com a saúde, né, saúde e espiritualidade, ela, na verdade, ela hoje tem uma espécie de espaço já começando a ocupar o seu espaço, melhor assim, mas com certeza baseado em ciência, com certeza Uhum. baseado nessa proposta que nós temos de aprendizado. Afinal de contas, o que nós somos e da onde que vem essa ideia, né? Hoje nós temos, por exemplo, a Sociedade Brasileira de Cardiologia, ela coloca como parte da anamnese do médico perguntar para o paciente sobre a sua espiritualidade. Que Então, bacana. e eles já se deram conta, inclusive fizeram congressos em relação a isso, mas já se deram conta que quando você tem um risco de vida, quando o paciente tem risco de vida, e a gente lembra aqui que uma das coisas que mais assustam as pessoas é a doença cardiovascular, por uma razão mitológica, né? É a doença que mais mata no mundo ainda, Uhum. continua com todos os avanços, com todos os avanços de exame, de medicamentos e de cirurgias e de procedimentos, e continua sendo a doença que mais mata, mesmo com a pandemia, ainda morre mais gente do coração do que do Covid. Então, gente, é algo extremamente importante para a gente levar em conta que essa pessoa que descobre uma doença cardiovascular, um infarto, uma angina, ou qualquer outra coisa ligada com o coração, essa pessoa, ela sente que ela está em risco de vida. E este é um momento crucial, porque neste momento a pessoa se dá conta que não é eterno. E é Uhum. aí que entra esse contato maior com a sua espiritualidade. Por isso que eu acho que as pessoas tinham que ter, dentro da sua formação enquanto ser humano, desde pequenos, muito mais espiritualidade, no sentido de discussão disso, de mostrar caminhos, de abrir para que ela possa escolher qual é o lado que ela quer seguir. Porque aqui nós estamos falando de espiritualidade, não de religiosidade. E isso Uhum. é muito importante, porque as pessoas confundem muito o que é É. religião e o que é espiritualidade. E eu acredito que no fundo de todas as religiões está a espiritualidade e a pessoa tem Uhum. uma escolha. Aliás, existe um livre-arbítrio, né, Uhum. para isto. Então, me parece assim que não tem mais como, né, nós chegarmos num paciente terminal, um paciente com câncer, mesmo um paciente com câncer que pode se curar, mesmo numa doença mais simples, não tem mais como você abordar o todo e o integral desse paciente sem levar em consideração o quanto que esse paciente está ligado, né, nessa ideia
de que ele vem e faz parte de uma coisa só. E aí eu gosto sempre de lembrar as pessoas, né, que nós todos viemos, e isso não tem como dizer que não é verdade, porque isso se mantém dentro da história da humanidade, né? Nós todos viemos da mesma energia, que foi a energia criadora de tudo. Que, aliás, o Amit Goswami fala de uma forma que eu gosto muito, né? Que é a consciência universal, ou Greg Braden fala da matriz divina, Max Planck, que é o pai da física quântica, já falava de matriz, né? Mas é a energia criadora de tudo, essa energia que criou lá o nosso universo e que tem uma boa, né, hoje nós temos uma boa ideia de que foi esse tal de Big Bang aí, então se criou esse universo a partir de uma energia expandida, que está em expansão até hoje. Então, se você pensa, só usando bom senso e lógica e sem entrar em detalhes de experiências científicas, é só você pensar assim, bom, há 13,7 bilhões de anos atrás não tinha nada, né? Não tinha nada. Aí surge uma energia que, né, começa a expandir. Bom, se não tinha nada, tudo que existe só pode ter vindo da mesma coisa, que é da energia que começou a expandir. Ela começa a expandir e cria luz, né? O que é luz? Energia eletromagnética. Bom, é a base de todo o nosso universo. A partir daí vai criando, né, vai juntando isso e vai criando as partículas lá, as subpartículas e as partículas que vão se agregando e criando átomos. Isso é a evolução do nosso universo. Então, se tudo vem da mesma coisa e a criação tem um começo e um meio, e nós estamos todos aqui juntos no mesmo planeta, nós só podemos vir da mesma coisa. Então, isso é uma coisa, é uma questão simplesmente de lógica, de bom senso, né? Então, não tem que a gente não tem que ficar assim, sofrendo para explicar. É só dizer, ó, só vem uma coisa, vem de lá. Bom, aí sim, daí no momento que se foram criando os campos de informação, que foram daí se modificando em função de materializar o mundo que nós temos, aí nós podemos até entrar nos detalhes. Mas o nosso, né, ser humano, nós seres humanos, o próprio Amit Goswami no livro dele, O Médico Quântico, explica muito bem que a gente veio lá desse campo de energia, que é a energia criadora de tudo, a consciência universal, e a gente é como se fizesse uma espécie de condensação desse campo para o nosso primeiro corpo, que é o corpo supramental, que seria compartilhado por todos os seres humanos. E isso parece também muito lógico, quando você começa a pensar que todos nós temos o mesmo jeito, né? Todos nós viemos bem que parecidos, nós temos uma cabeça, 2 braços, 2 pernas, 2 pulmões, um fígado, quer dizer, é tudo meio igual. Então, a receita de fazer ser humano básica tem que ter vindo do mesmo lugar. É bem lógico. Aí, claro, a gente vai individualizar. Então, começa para individualizar, tem que condensar um pouco mais desse campo de energia, uma energia que tenha um significado próprio, que seria o nosso corpo mental. Então, é um significado, eu sou Rosângela. Bom, aí eu tenho um significado diferente do eu sou Eliane, né? Já começa a diferenciar aí. Nós temos um significado, mas continua sendo energia sutil. Aí eu vou condensar um pouco mais e vou criar meu corpo vital, que é onde vai estar um campo morfogenético, como diz Rupert Sheldrake, e que aí é uma coisa muito interessante, porque nesse campo vital, onde eu tenho essa condensação da informação morfo de forma, genético, porque eu vim ligado de outra, né, de outra coisa, de outro ser. Então, nesse campo morfogenético, eu tenho aí as possibilidades de escolha. E neste campo morfogenético é onde ficam as formas, onde vai se conseguir criar o ser humano do jeito que ele é. E aí é que entra a pitadinha do papai e da mamãe, né, que todo mundo acha que é só isso que domina, na verdade, 99% do DNA é igual para todo mundo, gente. Nós somos tudo irmão de verdade, né? A gente só não se dá conta.
mas 99% do DNA é igual. Nós só em menos de 1% que temos a pitadinha que né, um é mais gordo, outro é mais magro, outro é mais baixo, outro é mais alto, a cor do olho, a cor do cabelo. É muito pouco, né? É uma informação que está ali em muito pouco do DNA. Mas o que eu quero dizer com tudo isso? Quero dizer que no momento que condensa mais um pouco essa energia e cria o ser humano, cada um de nós na sua forma, nós trouxemos junto conosco a energia criadora de tudo que veio de lá. Então a nossa espiritualidade, ela precisa ser encarada nesta forma, na integralidade do ser humano. Porque afinal, o que realmente nos dá a vida? Por mais que todo mundo estude, ninguém chegou a essa conclusão. E aí as pessoas dizem assim, mas a gente vai criar vida no laboratório. Não consegue. Não tem, você junta o chão lá, o carbono, o hidrogênio, o oxigênio, o nitrogênio, e você não cria a vida. Mas tudo que é vivo tem o tal do chão, né? Tem as mesmas letrinhas lá, os mesmos componentes. Mas se você juntar, não cria a vida. Então, por que nós temos essa ideia? É porque é isto que é a nossa espiritualidade, a nossa essência. É essa energia criadora de vida. Né? E quando você conversa com o teu paciente sobre a espiritualidade dele, e ele entende que é muito transcendental, é muito maior do que aquela coisinha quadradinha, eu acredito nisso ou não acredito naquilo, ele começa a se dar conta que então se ele faz parte do todo, mesmo que ele esteja em risco de vida, e mesmo que a vida dele é terminal, ele vai continuar fazendo parte do todo. E fica muito mais simples e muito mais fácil a gente poder lidar com esse momento. Porque é a única certeza que nós temos desde o dia que nascemos, é que um dia temos que morrer. Então, isso também é parte dessa ideia da espiritualidade. Agora, também, durante esse tempo de vida, que está até se estendendo pelas cada vez mais facilidades, né, que nós temos das terapias, das possibilidades, mesmo assim, durante esse tempo de vida, nós também conseguimos, através da espiritualidade, ampliar e ampliar muito a vitalidade. Porque, como eu digo, mesmo que você esteja numa situação de doença, você ainda assim pode, através da energia, criar e promover saúde. Como assim, né? Mas eu estou doente. Você está doente de alguma coisa, mas o resto não está doente. A gente continua podendo promover saúde. A gente continua podendo ajudar as pessoas a serem melhores em qualquer situação. E é aí que também eu vejo que entra essa ideia. Por exemplo, oração, né? Olha quanta coisa maravilhosa que nós temos de oração. Mas oração é religião? Não, oração é espiritualidade. É você botar foco e atenção dentro de uma proposta que é muito maior do que você mesmo. Isso é uma oração, que pode ser para você, mas pode ser para os outros, pode ser para o nosso país, que está precisando de muita oração, pode ser para a humanidade, que está nessa situação tão complexa hoje, mas você está ampliando o teu contato com a tua espiritualidade, com essa energia criadora de tudo, que eu gosto de chamar de Deus, mas cada um chama do jeito que quiser, como a gente diz, mas veja bem, no fundo é isso mesmo, né? É isso mesmo. Então eu vejo que a gente não pode mais separar a saúde da espiritualidade. Que bom, doutora, maravilhoso, uma delícia te ouvir. Né? As coisas vão, né? A sua fala fecha, né? Complementa tudo que eu venho falando nas lives aqui, no meu trabalho também, nos meus cursos, né? Essa visão da física quântica, né? Que a física quântica... Primeiro, deixa eu me apresentar aqui bem rápido também, porque toda live tem as pessoas novas, né? Eu tenho mestrado em Física pela Federal do Paraná e após o mestrado eu comecei a praticar meditação, estudar o budismo e a física quântica tomou outra cor, né? Outra forma para mim, né?
Eu saí da universidade muito boa em fazer cálculos, né? Porque a faculdade ela foca muito na produção de tecnologia, mas eu não tinha essa visão do que era aquilo tudo que eu estudei, né? Essa visão, esse fio que passou por dentro e conectou aquilo tudo que eu estudei de forma tão cartesiana, né? Separada, eu fui encontrar no caminho da prática espiritual. E aí eu vi como que né, o que as filosofias orientais, né, já falam há 25 séculos. Hoje, só hoje, né, há pouco mais de 2 séculos, a ciência começou a comprovar, né, porque a física quântica ela nasceu na virada do século, né, na entrada do século XX. Nós já estamos no século XXI. Então, quem ainda não conhece a física quântica está no século XIX, está 2 séculos Isso atrasado, aí, né, gente? Então, isso mesmo. precisamos nos atualizar, porque a física clássica ela foi uma teoria muito bem sucedida para a época dela, né, para os problemas daquela época. Mas hoje nós lidamos com problemas desafiadores ao extremo, né, que são pandemias, são a crise climática, a tecnologia invadindo nossas vidas. Então, com essa mente de 2 séculos atrás, nós não vamos dar conta de lidar com tamanhos desafios que nós temos hoje, né? Então, conhecer a física Perfeito. quântica é fundamental. Foi um trabalho assim, que eu me apaixonei e resolvi traduzir, né, essa linguagem para o público leigo, porque eu vi que é uma ciência, é um conhecimento muito rico que não pode ficar fechado num departamento de física, Uhum. preso naquela linguagem matemática que pouquíssimos entendem, né? Então, Maravilha. Eu acho que eu, o mundo precisa de pessoas como você, cada vez mais, e as pessoas têm que colocar realmente essas ideias no seu cotidiano, como você põe. Eu só quero dizer uma coisa muito interessante. Nós estamos ao vivo, já que falou em tecnologias. uhum, Hoje nós estamos também ao vivo no meu canal do YouTube, Rosângela Arnett. Dá um isso, que beijo legal. para todos que estão lá no YouTube. Pois A gente que está muito bom, feliz. gente. Sejam bem-vindos. Obrigada por estarem aqui prestigiando, né, o nosso bate-papo. O Que pessoal legal. gosta muito desse tema. Ah, com certeza, né? Eu acho que é crucial. E a física quântica, ela arrebenta com o paradigma clássico, né? Não sobra nada. A gente tem que pegar a física quântica e estudar ela direitinho. Para começar, isso, gente, eu gosto de ressaltar, o que eu vou falar agora estava no meu livro da universidade, um livro cheio de equações matemáticas, o livro texto que nós usávamos, né, nas aulas, trazia que a física quântica ela define o universo como um processo de relação. Isso é muito profundo, não existe realidade externa, fixa, independente do observador, né? A realidade ela surge nesse processo de relação, né? Então, isso muda tudo, né? Muda completamente a nossa maneira de ver o Totalmente. mundo, de nos vermos dentro Totalmente. dele. E muda para muito melhor, né, doutora? Porque nós nos colocamos como realmente co-criadores, né? Olha que poder que a gente passa a Uhum. ter, né? Então é uma visão de mundo assim que vai fazer toda a diferença, como a doutora comentou aí quando estava falando dos cursos, na qualidade de vida também. Né? Então, eu gosto Isso. muito de trabalhar esse tema também, de física quântica e qualidade de vida, porque Exato. Eu vejo vai. assim que nessa área, né, da saúde, essa visão do poder que nós já temos e que a gente muitas vezes não sabe usar, da cocriação, ela é muito importante, ela é fundamental, Uhum. porque as pessoas, elas encarnam as doenças, né? As É. pessoas quando têm doença crônica, doença degenerativa ou doença grave, elas vivem aquilo, né? Aquilo é meu.
né? É. Faz parte de mim. Se Não! identificam Você com aquilo, né? é isso. Então, e quando você entende, quando você consegue mostrar para essa pessoa que na verdade é uma cocriação dela, sim. A Uhum. gente não é que a pessoa seja culpada, mas ela precisa assumir a sua parte de responsabilidade e ela pode mudar isso. Essa é a Uhum. melhor parte. O que está É. errado na medicina convencional é estabelecer que nada pode ser mudado, que é absoluto. Uhum. Então, no momento que Uhum. cria um diagnóstico, aquilo é absoluto, né? E eu Uhum. vou dizer para vocês, eu tenho provas disso. Eu tenho provas disso em mim, eu como pessoa, e provas disso em centenas de pacientes, milhares de pessoas que a gente já orientou, e que a gente vê que muda tudo, muda laboratório, muda laboratório. Você faz um Uhum. teste, você cria uma proposta de cocriação de saúde em vez de doença, você vai lá e faz o teste e ele dá negativo. Né? Isso acontece frequentemente. E Uhum. aí as pessoas dizem assim, mas não pode, isso é uma, como é que eles dizem? Cura espontânea, né? A medicina gosta de É. chamar de cura espontânea. E eu sempre digo de espontâneo, nunca essas curas têm nada. Não é espontâneo, é sempre a cocriação. Porque para você conseguir uma cura espontânea, a primeira coisa fundamental que essa pessoa que estava doente, parou de ficar doente, tem que ter espiritualidade. Isso está em todos os livros, está em Uhum. todos os artigos, em todos os estudos das curas É. espontâneas. Então, e essa é a boa notícia, né? Porque a física quântica, ela naturalmente, ela chega na espiritualidade, né? Ela deságua na espiritualidade. É algo que a gente, na verdade, a gente não precisa puxar uma coisa, puxar outra e fazer o casamento. Uma já chega na outra naturalmente, porque através dessa descrição, né, do universo como um processo de relação, né? O observador, ele é parte ativa do processo de medida, né? Não tem como medir sem interagir, sem perturbar o que está sendo medido. Né? Daí vem o princípio da incerteza de Heisenberg, que não tem como medir sem interferir. Então, nós vemos que nós estamos o tempo inteiro co-criando realmente, né? E a Exato. responsabilidade, ela vem no sentido, né, como a doutora falou, não é de culpa. Culpa não tem nada a ver com responsabilidade. Responsabilidade é responder com consciência, né? Exato. Nós termos o poder de escolha, de realmente ter consciência nas nossas escolhas. Então, isso é maravilhoso. E mais maravilhoso ainda é você ver que a própria ciência hoje chega nessas ideias, né? Então, a gente não precisa mais ter aquela dicotomia, como a doutora falou, que aparecia muito no paradigma clássico, né? Assim, eu gosto muito das ideias da espiritualidade, mas na verdade a ciência diz outra coisa, e aí eu fico no meio, né? E agora eu sigo pela ciência. Hoje não tem mais isso. Se você acha que a ciência fala algo, né, contrário à espiritualidade, a espiritualidade nesse sentido amplo que a doutora descreveu muito bem, é porque você é que está atrasado na ciência, você é que não conhece a ciência do século XXI, né? E infelizmente nós tivemos aí uma, vamos dizer assim, uma coletânea, né, de jornalistas políticos e juízes e etc., se colocando como grandes entendidos de ciência nesses últimos 2 anos, e a gente nota o quanto que eles são pequenininhos, né, e não entendem essa abrangência, né? É, E claro que quem tem poder na mão e tem uma mente tão reduzida estraga muito a vida das pessoas, mas é é, porque nós, enquanto sociedade, enquanto humanidade, nós também temos uma participação da cocriação de uma realidade conjunta, né? Uma realidade coletiva.
que é algo que as pessoas sempre me falam, mas Rosângela, se eu crio se eu sou, né, a co-criadora da realidade, por que que tem assalto, por que que tem mortes, por que que tem essa pandemia, por que que isso acontece, né? Isso é comum das pessoas perguntarem. Na verdade é porque nós estamos co-criando coletivamente algo que veio, aflorou numa vibração ruim, gente. E o que que nós temos que fazer para mudar isso? Nós precisamos limpar isso em cada um de nós. Quanto mais cada um de nós limpar essas vibrações ruins e pensar em saúde, alegria, harmonia, liberdade, e a gente vai conseguir co-criar desta forma a saída dessa situação que o universo, a humanidade, o planeta se meteu, né? E eu vejo isso com perfeita possibilidade. O que falta? O que falta é as pessoas saírem um pouco da mesmice, do só olhar para aquele mesmo lado, do ir atrás do que as pessoas dizem na mesma vibração e frequência, né? Você tem que se afastar disso e pensar que tudo isso que aparece na tua frente, você cocriou também. Então, se você decidir que não vai mais cocriar, é uma decisão, é uma escolha e uma decisão. Não vai mais cocriar isso, porque a partir de agora você é capaz de fazer uma cocriação de um mundo melhor e muita gente fizer isso ao mesmo tempo, a gente vai conseguir realmente mudar. Porque o que muda a realidade coletiva é uma parcela dessa realidade, que aliás tem até um número, já que a gente falou que física quântica é baseada em números, né? E é verdade, a matemática confirma, né? É 1% da raiz quadrada de uma população, não é verdade, Eliane? Se não for exatamente essa equação, é parecida com essa. Mas é 1% da raiz quadrada de uma população, pensando ao mesmo tempo, a mesma coisa, com o mesmo foco, consegue mudar uma realidade coletiva. Nem é tanta gente assim. Então eu acho que está na hora realmente da gente acordar as pessoas, né? E mostrar para elas que elas não têm que afundar dentro do jornalismo lixo que está aí, que só fala coisa ruim, que só fala... Aliás, de uma forma totalmente errada, né? Uma forma nojenta, vamos dizer assim, né? Que até eu... ficou nojento isso. Não dá para a gente entender que alguém ainda escute isso. A gente está se alimentando dessas coisas, né? Temos que ter essa noção. Como a doutora falou, nosso corpo mental, nós alimentamos cada um desses corpos, né? Então, o que a gente assiste, a informação, nós estamos alimentando o corpo mental, estamos alimentando o corpo vital. Então, é muito importante. E isso que a doutora falou, a física quântica, ela mostra isso de modo muito claro, né? Essa questão da massa crítica, né? Que não precisa todo o planeta dar um salto de consciência. Se um número de pessoas, né, conseguir mudar a vibração, nós mandamos isso para esse campo. Né? E na física quântica, a física quântica ela nasce, né, com a ideia do quantum, que é o pacotinho de energia, né, que foi proposto pelo Max Planck. E o quantum, a energia do quantum é proporcional à frequência de vibração. Então, o quantum ele não carrega sempre a mesma energia, apesar dele ser o menor pacotinho possível de energia. Mas ele não carrega sempre a mesma energia. Depende, né? Isso aparece lá na equação de Planck. A energia é proporcional à frequência. Então, quando nós vibramos, né, nessa energia positiva, como a doutora falou, nós estamos mandando quanta de energia que carrega muito mais energia. Esses quantos eles vão colaborar de uma forma muito mais intensa, mesmo que sejam poucas pessoas. Né? Exato. Essa é a melhor parte, né? A melhor parte é você conseguir juntar, né? E criar. Então, é como se criasse uma onda realmente de vibração ampliada, melhorada, e isso é capaz de realmente mudar a história do planeta.
Só que nós precisamos que essas pessoas acordem e comecem a fazer isso 24 horas por dia. Porque no momento que você consegue, né, por exemplo, numa meditação, numa oração, ou na junção das coisas, ou simplesmente no teu pensamento com sentimento, né, que você vai fazendo essa possibilidade, essa criação de uma realidade melhor, no momento que você faz isso, e você emite essa onda, mas depois você vai lá e assiste uma porcaria lá numa TV ou num videozinho, você fecha o canal. Então você precisa estar abrindo esse canal frequentemente, você precisa se ligar muito com alegria, com gratidão, que são sentimentos de alta frequência, que vão fazer com que você emita esse quantum muito, com uma frequência muito mais alta. E é bem por aí. Eu acho que a ideia é a gente não desanimar, Eliane, a gente está sempre colocando isso para as pessoas e tentando mostrar que é possível. Como eu digo assim, exatamente. É possível, né? Se a gente pega osso, gente, olha, eu quero dizer, deixar isso aqui, porque é uma das grandes experiências da minha vida, isso mudou a minha vida quando eu comecei a me dar conta que eu conseguia pegar uma velhinha de 77, 78 anos, toda craquentinha, com uma osteoporose gravíssima, que chegava a aparecer em raio-x, olha, para ter buraco no osso do raio-x de osteoporose, é porque está faltando muito osso. E um tratamento de 5 anos, e 5 anos depois, imagina, ela tinha 77 anos, estava com 82 anos, e ela tinha melhorado da osteoporose absurdamente. Ela melhorou, se você comparasse assim por percentagem de melhora de osso, ela ganhou 50% de massa óssea em 5 anos. E isso assim, eu notei, essa foi minha paciente zero, que eu digo, né, que foi bem na época que surgiram os florais, mas de lá para cá, nesses 20 anos, né, eu tenho centenas de pacientes, e eu sou um exemplo disso. Eu até, numa das jornadas aí dos florais, eu mostrei os meus exames, né, osteoporose lá, quando eu entrei em menopausa. Hoje eu tenho 63 anos e fiz uma menopausa precoce por várias razões aí, médicas. E olha só, de lá eu tinha osteoporose aos 41 anos, aos 63 eu não tenho mais osteoporose. Olha. As pessoas assim, não pode, né? Quando eu falo isso para os médicos em geral, não pode, você não pode ter feito não isso. Não pode, porque não cabe no paradigma limitado no paradigma deles, né? Exato. Digo, tanto posso que provo, tá aqui, ó. Eu tenho, imagina, em 5 anos, olha só, em 5 anos de envelhecimento, porque a gente envelhece todo o tempo, né? E em 5 anos de envelhecimento, eu não tive nada de perda óssea. Olha. Eu não perdi osso em 5 anos. E todas as mulheres em pós-menopausa perdem osso todos os anos, ao ponto de chegar, uma das questões principais, né, da osteoporose é mulheres, principalmente de cor muito branca, né, e que quanto mais envelhecem, mais osteoporose tem. Então, olha só, né? eu vejo que osso, gente, é a coisa mais dura que está no nosso corpo. E leva 2 anos para você reconstruir a parte de dentro do osso, que é onde gruda o cálcio, né, que é a matriz óssea, porque ela é feita de colágeno. E o colágeno, ele tem um turnover, é uma proteína muito grande, ela tem um turnover de 360 dias. Então leva 1 ano para fazer metade daquilo que você perdeu. Então você precisa de 2 anos para fazer, para recompor o osso. E olha só, se você considerar que se você usar informação, nutrição, só isso, não precisa remédio nenhum, é informação com nutrição, você vai conseguir renovar o osso. Bom, se a gente consegue fazer isso com vamos dizer assim, com a pontinha do iceberg disso que nós estamos falando, né? Que é a utilização de uma tecnologia aplicada a um floral e uma nutrição adequada, que está aí, é a nutrição que nós precisamos, né? Que nós devemos comer, porque nós somos um ser de luz colapsado na matéria, né? Vivendo essa experiência material. Portanto, nós precisamos de matéria-prima.
né? Nós ainda precisamos de matéria-prima. Aham. Então, e a matéria-prima está no nosso complemento alimentar, tanto na alimentação dieta, como complementos alimentares que a gente ainda precisa. Então, você veja, se a gente junta duas coisas básicas, simples, em que a gente tem uma explicação para isso dentro da física quântica, e consegue mudar a história natural de uma doença, que é a osteoporose, que é uma patologia sistêmica, consegue mudar a saúde da pessoa para uma coisa tão importante que é osso, imagina o resto que a gente pode fazer, né? Por É, exemplo, nesse pandemônio que a pandemia virou, que é esse é. problema mental, né? Na depressão, na ansiedade, né? Nas pessoas vivendo numa situação de pânico e Uhum. ainda sendo cada vez mais ameaçadas, né? Com essas coisas loucas, né? Que estão acontecendo no mundo, como é o caso dessa ideia, vou dizer que é verdade, né? Vai ficar gravado uma dane-se. Ideia de jirico desse povo, né? Que tem poder, que quer fazer passaporte sanitário de vacina, gente, coisa mais louca isso. E por que É. eu estou dizendo isso? Porque não tem lógica nenhuma. É só você ter um mínimo. Ó, se tiver dois neurônios e fizer um neurônio conversar com o outro, você já se dá conta que não tem lógica. Por quê? Primeiro, a vacina não impede a transmissão da doença. E a vacina não impede você de pegar a doença, quer dizer, você vacinado pode pegar a doença, tem prova disso. E vacinado, não interessa que vacina que é, eu estou falando na vacina. Se você é vacinado e pode pegar a doença, e você é vacinado pode transmitir doença, para que provar que está vacinado? Se não vai impedir de passar a doença nem de receber a doença. Pois é. É ideia de jirico, você não acha? Uma ideia doida. É. Eu não consigo entender que isso progrida no mundo, né? E eu não estou falando de Pois é. Brasil, estou falando do mundo, né? É, A é gente está uma falando de fase mundo, difícil que a gente está. né? É, a Cíntia aqui, uma aluna querida, está dando aqui o depoimento, que teve uma experiência maravilhosa com o tratamento para lesão do quadril. Ai, que coisa boa, né, doutora? É como a doutora falou, né? São muitos casos, né? E aí entra também, vou aproveitar aqui e fazer um convite para meditação, né? Porque quando a gente fala, né, das escolhas, qualquer tratamento que estejamos fazendo, a meditação ela vai potencializar esse Exato, tratamento. Porque a exato. meditação ela vai fazer a gente descansar um pouco, né, daquele ruído mental e vai abrir um espaço para que o novo possa entrar, né? Porque nós estamos aqui, ó, querendo escolher com consciência, responder com consciência, né? Através de adquirirmos, né? De puxarmos a responsabilidade. Mas aí, se não tem um espacinho na mente, né? Para esse novo entrar, a gente vai seguir no automático, né? No piloto automático, no Exato. condicionamento. Então, visando isso tudo, dentro dos cursos de física quântica também a gente trabalha muito a parte da visão, né, que é esse conhecimento novo, mas eu fui vendo ao longo dos anos a necessidade da meditação para aquilo realmente interiorizar na nossa energia, né, para aquilo mudar a nível energético e não ficar algo só cognitivo. Então, eu criei um programa de Eu 21 queria só dias de dizer uma coisa. meditação que eu Eu ofereço queria só gratuitamente. complementar rapidamente aqui, você já Aham, fala desse curso. Bem tá. rapidinho, que faz toda. Agora é o momento. Eu só queria lembrar o seguinte, gente, que a nossa biologia é modificada pelo nosso pensamento e nosso sentimento. Então, essa é a principal razão de nós precisarmos aprender essas técnicas. Ok. Uhum. Ai, maravilhoso, doutor. É fundamental, né? Essa relação, né, do pensamento com o corpo, nossa, é tudo, né? Então, e o poder do agora, né? Porque a física quântica também mostra que o colapso, ele acontece, o colapso da onda de probabilidades, né? Nós temos as infinitas possibilidades, colapsamos uma probabilidade, ela acontece no agora e ela muda, inclusive, eventos passados.
Então, trazer a Exatamente. mente para o agora é que é o importante, né? É no agora que está o poder. Então, eu criei um programa de 21 dias de meditação que eu ofereço gratuito, gente. Olha, de tão importante que é isso. Por favor, venham meditar com a gente. Nós começamos na segunda-feira, hoje foi a terceira meditação. É importante, né, que você faça os 21 dias seguidos para você ter essa sequência, né, para a tua mente pegar esse hábito, né, de meditar. E eu estou fazendo simultaneamente no Facebook e no Telegram para facilitar. Então, o link está lá na bio, aqui onde vocês estão assistindo a live, quem está no Instagram. É só ir lá na bio depois, clicar lá no Linktree, aí tem o grupo do Facebook e o grupo do Telegram. Veja qual que é mais fácil para você. Entre, que nós estamos no dia 3, mas ainda dá tempo de você entrar e embalar aí junto com a gente, né? Então, queria deixar esse Maravilha. convite. Que legal, parabéns, isso mesmo. E quanto mais pessoas entenderem isso, eu quero só contar duas coisinhas aqui sobre o que nós estamos falando. A primeira é super importante. Existem vários, não é um nem dois, são vários artigos científicos escritos em cima de pesquisa mostrando que meditação alonga telômeros. Só dizendo Sim. isso, só dizendo isso, eu já digo para vocês que esta é uma grande comprovação da melhora da saúde e da qualidade de vida das pessoas, porque o telômero é justamente o rabinho do DNA que determina a longevidade, mas também Olha, determina a qualidade de vida. E então e tem vários artigos, eles estão muito bem descritos no livro sobre telômeros da ganhadora do prêmio Nobel que descobriu a telomerase, Elizabeth Blackburn. Né? Esse livro vale a pena, ele foi lançado acho que em 2018, né? E ele fala muito dessa parte. Aí eu fui atrás desses artigos e é maravilhoso. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é qual é a explicação disso cientificamente para aqueles que estão ainda, né, no século XIX. Então, ó, qual é a explicação científica? Tá lá, tá? Mede o telômero nas células proliferativas do sangue, né, nos leucócitos. A pessoa vai lá e faz meditação. 3 semanas. Tá aí os 21 olha, dias, gente. 3 semanas. O que aconteceu? Mediu de novo depois de 3 semanas de meditação, alongou o telômero. Ou olha, seja, gente. houve uma melhora promoveu saúde e longevidade nesse tempo. Então, essa é uma explicação maravilhosa. A segunda coisa que eu queria dizer é que existe determinação já, porque tem um trabalho maravilhoso publicado eu acho que na virada do século, em 2000 foi publicado no New England Journal of Medicine, de um israelense chamado Lebovitch, em que ele fez uma pesquisa em cima de oração. E ele Olha, provou que havia modificação histórica, ou seja, no passado. olha. É um trabalho, esse trabalho é maravilhoso, eu até falei dele num congresso que nós tivemos, onde estava o Fred Alan Wolf, o Dr. Quantum, Uhum, foi o nosso uhum. convidado nesse congresso, e eu acabei nesse congresso, porque ele foi feito dentro de uma metodologia, porque esse professor era de metodologia, e ele fez da metodologia científica mais pura. E olha só, então eu vou contar rapidinho, que acho que dá tempo, né? Não sei quanto tempo que nós estamos aqui falando. Dá, não, conte, por favor. Então vamos lá. O nome dele é Lebovitch, então se você procurar lá no meu Face, vocês vão encontrar que esse trabalho está lá publicado em algum lugar há muito tempo no Face. É tudo Rosângela Arnett, Elcio, quem quiser. E eu tenho a doutora Quantum no Telegram, para quem quiser protocolos. A gente tem muito protocolo lá no Telegram. Mas vamos lá. O que Lebovitch fez? Ele pegou uma máquina que fazia a divisão de casos
ou de qualquer outra coisa, para fazer os duplos cegos, né? O que são duplos cegos, né? São os trabalhos mais bem conceituados, porque quem está atuando com o paciente não sabe se o paciente está recebendo placebo ou recebendo o remédio, o paciente não sabe se está recebendo placebo ou remédio, então isso é um duplo cego. E quem sabe de tudo é quem está coordenando a pesquisa. Neste caso, ele pensou assim, como é que eu vou provar que a organização metodológica de uma pesquisa é realmente válida? Eu vou pegar uma coisa bem estranha, diferente, que não tem muito provas. Ele pegou, então, oração. Ele foi para, na época, lá na década de 90, né? Ele foi estudar sobre oração e era mais ou menos 50%. 50% dos artigos diziam que oração funcionava na área da saúde e 50% dizia que não tinha dado certo. Ele disse, tá aí, vou pegar a oração. Aí ele vai no Hospital Geral de Israel, lá de Tel Aviv, maior hospital de lá, e ele pega, então, pacientes que tiveram uma doença grave que mata, que é septicemia, infecção no sangue. E ele levanta as fichas desses pacientes, ele levantou lá 3.600 fichas, não sei se é isso, mas é parecido com isso. Mais de 3.000 pacientes. E ele levanta essas fichas. E aí ele pensa assim, bom, o que eu posso examinar nesses pacientes? Então ele pensou em tempo de hospitalização, se viveu ou se morreu, e o tempo que teve febre. 3 coisas bem fáceis de ver, né? Fáceis de avaliar. E aí ele pega essas fichas e bota nessa maquininha. Então ele resolveu que a forma com que ele resolveu trabalhar é triplo cego, porque ele que estava organizando a pesquisa também não sabia, porque ele só usou números. E ele botou nessa máquina, nesse sistema, que dividiu em 2 partes. 1.500, vamos dizer que seja 1.500 e alguma coisa, para cada lado, né? São mais de 3.000 pacientes. Então pegou 1.500 para um lado, 1.500 para outro. E saiu uma lista de números, que eram os números que cada número equivalia a um paciente que ele não sabia quem era. Ele pega 1.500 pacientes, né? Ele pega uma das listas e guarda no cofre. É a lista do controle. Esse ninguém vai fazer nada para eles. Vão tratar no hospital normalmente, como tratam. A outra lista dos 1.500, ele vai no capelão do hospital, chega para o capelão e diz assim, ó, eu preciso que você faça orações para essas pessoas. Está aqui a lista. E eles combinaram lá que ele ia fazer X número de orações por dia para 3 coisas, para que não morresse, para que saísse mais, né, que fosse um tempo menor de hospitalização e um tempo menor de febre. Eram as 3 coisas que estavam sendo avaliadas. E o capelão fez, pelo período que ele pediu, as orações. O capelão, terminado esse período, e o capelão entregou lá, e ele pega as 2 listas, e aí ele faz a estatística. Ele vê, então, na lista que o capelão fez orações, ele vê cada um, ele abre ficha por ficha desses pacientes, e vai vendo quanto tempo ficou internado, quanto tempo de febre, se morreu ou se viveu. E ele vai botando lá nos gráficos. Pega a lista dos que não receberam oração do capelão e bota no gráfico também, faz 2 gráficos. E aí, uma coisa fantástica, que inclusive na conclusão o Lebovitch fala uma coisa que eu achei assim maravilhosa. Bom, em primeiro lugar, na parte de mortes, como eram mais de 3.000 pacientes, 12 pacientes da lista que recebeu orações não morreram, comparando com a lista que não recebeu orações. Então, do número de pessoas que morreram, menos 12 morreram da lista que recebeu orações. Então, é muito pouco se você levar para o lado da estatística. Então, estatisticamente, não foi considerado. Mas, para esses 12,
é 100% para cada um, porque eles não morreram. Se você fizer essa comparação, 12 que receberam orações não morreram em comparação com o outro, né? Com outro grupo. Bom, o mais impressionante foi o número de dias com febre. O número de dias com febre da lista que recebeu oração foi 70% menor em relação ao que não recebeu oração. E o número de dias de internamento dos que tiveram alta foi 50% menor do que os que não receberam oração. Então, assim, estatisticamente é muito grande isso. É 50% menos de dias de internamento. Imagina o sofrimento e o custo disso. E de febre, que é sofrimento. Muito bem. Agora vem a melhor parte da história toda que eu estou contando. O Lebovitch pegou esses 3.000 pacientes em uma década. Quando eles receberam oração, foi em 1999. E tinha gente no grupo da oração que tinha sido internado no começo do ano de 90, em 92, 91. O que eu quero dizer aqui, gente, é que, para Deus, isso está escrito na conclusão do trabalho, do artigo que eu li ele integralmente. Para Deus não existe o tempo. Ele escreveu isso na conclusão. Mas o mais importante é entender que este trabalho, que apesar de ser para a metodologia, dizendo que o método científico funciona em qualquer situação, ele nos provou, primeiro, que a espiritualidade está todinha aí. Nós, com certeza, se tivermos alguma ligação com essa ideia da energia criadora de tudo superior, nós vamos ter benefícios. E a mais importante de todas é a prova que a física quântica nos diz que realmente o tempo não existe. Não existe passado, presente e futuro. Porque no momento que ele recebeu a oração, nem que tenha sido 10 anos depois, essa pessoa recebeu naquele momento que estava internado a oração que foi rezada para ele 10 anos depois e recebeu essa energia. Isso é maravilhoso. Esse trabalho devia ser, sei lá, coroado e ser publicado todo ano, que é para ninguém esquecer. Nossa, é maravilhoso. Foi esse experimento que eu já citei aqui, né? Que é algo feito em laboratório, né? Que eles pegam um feixe de laser, dividem esse feixe, esse raio laser em 2 feixes, né? Faz com que esses feixes percorram um determinado caminho e lá na frente, onde esses feixes se encontram, dependendo de como eles montam o aparelho de medida, eles determinam se o feixe percorreu o caminho como onda, fazendo os 2 caminhos ao mesmo tempo, ou como partícula, fazendo um caminho de cada vez. Só que o caminho já foi feito, né? O caminho já foi percorrido. Mas dependendo da maneira como eles montam o experimento lá na chegada do laser, eles definem o que já ficou para trás, né? Por isso a gente chama de... Isso é feito em laboratório e é comprovado. Isso. Né? E é comprovado. É a opção retardada de John Wheeler, né? É o experimento da escolha retardada, exatamente. Também chamado aliás, de aquela frase quântica. dele, isso, a frase dele, que eu acho maravilhosa, né? Eu acho fantástico quando ele diz que, na verdade, o universo, ele é um universo participatório, né? E que nós estamos fazendo parte e criando o universo dia a dia, cada momento, a cada segundo. Isso é isso mesmo. É exatamente. E que não existe passado, né? O passado só existe no momento que a gente olha para ele no presente. É sempre presente. Exatamente. Né? Exatamente, né? Tudo está no presente, né? O passado, ele se reconstrói a cada momento, né? Quando nós nos modificamos, nós modificamos, né? Conjuntamente, presente, passado, futuro, né? Tudo ao mesmo tempo.
E isso, sabe, é uma grande forma das pessoas entenderem como que funciona uma constelação familiar. É, Como é que verdade. isso funciona? Como é que eu vou mexer no meu antepassado que morreu há, É, sei lá, 10 anos atrás, 20 anos atrás, 50 anos atrás? Porque é, ele, na verdade, está aqui presente nesse momento, no momento que você pensa nele ou fala nele. Então, exatamente. isso é uma das formas, né, que eu levantei aqui a constelação, porque a gente está pensando em coisas energéticas. Mas É, isso vale para tudo, né? Isso vale para é, tudo. Todas as propostas, né? Por exemplo, Ho'oponopono. Ho'oponopono nada mais é é, do que você limpar em você a é, parte tua que está fora de você, criando o universo. Isso é maravilhoso. é, é. No budismo, nós temos a Metta Bhavana, que é a meditação do amor universal, que é semelhante ao Ho Oponopono. E é assim, é milagroso. Aquilo realmente merece um trabalho científico. Se ninguém fizer, acho que alguma hora Sim, eu vou fazer. Né? A gente tem que levantar trabalhos, é né, isso. doutora? É isso Nessa aí. linha, né? Temos Essa que. uma briga, vamos dizer assim, né, que a gente tem que fazer, porque a gente tem uma dificuldade muito grande de publicação daquilo que a gente já consegue fazer de científico em função de ser inovador, né? E as É, revistas só querem publicar o mesmo do mesmo, como eu é, digo, né? Como é que as coisas vão evoluir se ninguém quer publicar aquilo que é é, diferente? Né? Então, exatamente. nós temos que ter uma produção científica maior para conseguir mostrar que tem que alguém publicar. Ou fazer como a gente faz, né? A gente cria as revistas e publica nas revistas e vamos lá, e vamos fazer que a coisa ande, né? Que é mais ou Exatamente. menos, é, é mais Hoje ou com a menos por aí. internet, né? Felizmente nós temos esse canal aberto e as pessoas se conectam, né? As pessoas estão Isso, ligadas, estão mais espertas, né? Buscando sim. outras respostas, né? Todo mundo está E vendo fazendo que as escolhas, né? Fazendo melhores escolhas, como eu digo, né? Ainda bem que estão fazendo as exatamente. escolhas melhores. Porque, gente, não dá para se dar o luxo de continuar no século XIX, gente. Não dá Não, para se dar o luxo de continuar no paradigma clássico. Né? Nós temos que dar esse salto quântico de consciência. Não é é. questão de querer ou não, né? É uma questão de que a vida está aí e a vida acontece. E, na verdade, a coisa vai seguir. A gente né? Dando E aí salto tem o que quântico eu ou não. falei, né? O que eu falei, nós vivemos sim numa realidade coletiva. E se você não fizer a tua parte, você vai acabar sempre vivendo a realidade do outro, Do porque outro. não fez a escolha, o outro é que fez. Então, nós Exatamente. somos capazes, as pessoas têm que entender isso e incorporar isso no dia a É, dia. Nós somos capazes de ter a nossa própria realidade, porque nós vamos, no momento que você, por exemplo, meditar, do jeito que você quiser meditar, porque tem várias formas, mas no é, momento que você meditar, ou fizer orações, que não deixa de ser um tipo de meditação, é, e você se imbuir naquela ideia de que você vai fazer uma interferência mesmo, né, um padrão de interferência na realidade coletiva para ter a tua realidade pessoal diferente, no momento que você faz isso constantemente, diariamente, você vai emitindo essa informação e vai é. mudando a realidade coletiva, Vai, gente. E a vai. gente falou aqui, se a frequência for maior, você sobrepassa todos os que estão vibrando na frequência baixa. Exatamente, E aí você exatamente. amplia isso. É. E Isso é nós muito vamos realmente. importante. É Isso. porque a gente tem uma tendência a desanimar, né? A gente tem uma tendência a pensar, o que adianta só eu meditar, só É, eu, né, evoluir, se está todo mundo aí parado, encostado, adianta muito, porque o teu quanto vale é. mais do que milhares de quantas dessa vibração baixa, né? Faz toda É a isso aí. diferença. É É isso isso aí, aí. né? E Doutora, isso que tem que. delícia de conversa. Bom, mas vou Muito deixar a bom. doutora finalizar, pode concluir. E Eu estou dizendo, é isso que tem que ser espalhado, né? Porque a gente é. não pode ficar só falando de más notícias, nós temos que mostrar as boas notícias. Nossa, E tem temos muita que boa notícia. espalhar.
né? É. Espalhar essa possibilidade e trazer mais gente a fazer isso conosco, gente. Eu faço a minha parte, eu tenho certeza que a Eliane faz a dela. Então vamos fazer juntos, Isso. criando uma realidade nova, mais saudável, mais produtiva, né? Uma realidade de bênçãos, não essa porcaria nojenta que está É. aí. Parem, desliguem a TV, por favor. Gente, olha, Chega, né? é o poder da atenção, o poder da intenção, isso tudo é muito mais poderoso do que a gente sequer imagina, né? Para quem ainda não estudou física quântica, né? Quem já estudou Já entendeu. já está entendendo, né? Então, realmente, muito cuidado com o que você põe a tua atenção, aonde você põe a atenção, a energia flui, né? Então, a Exato. gente fica lá o tempo todo com a atenção no que a gente não quer, né? Então, estamos ali Exato. alimentando e incrementando aquilo, né? Então, Exatamente. gente, doutora querida, se quiser deixar uma mensagem para a gente finalizar a nossa conversa maravilhosa, que passou muito Eu rápido. só quero convidar as pessoas, né, a fazer isso com a gente, né, nos seguir, segue você, segue as nossas mídias aí, a gente está sempre propondo, né, um benefício para as pessoas. Vamos fazer parte desse universo melhor, né? É isso que eu quero. E vamos, gente, e vamos fazer oração do jeito que você quiser, não interessa qual que for, mas faça orações, as orações são maravilhosas e são fantásticas, e as pessoas, né, realmente têm que começar a criar o hábito, né? Porque é o hábito que faz a coisa andar. Faça o hábito, faça oração, faça meditação, faça seus exercícios de gratidão, mas de uma forma habitual, porque é isso que vai fortalecer a saúde, vai promover saúde, vai melhorar as pessoas. Por isso nós estamos oferecendo os 21 dias de meditação para que a meditação vire um hábito na sua vida. Isso aí. Né? E isso aí vai fazer toda a diferença. Então, gente, doutora, até a próxima. É muito assunto, uma live só não dá. Espero recebê-la outras vezes. Que bom, né? E gratidão a todo mundo que participou, que comentou, que veio aqui trazer o seu quanto de energia também, que o todo é maior que a soma das partes, né? Quando a gente forma um grupo assim, aquilo fica poderoso. Então, muito obrigada. Muito bem. Até a próxima, doutora. Um grande beijo. Tchau, gente.